Como é bom fazer a vontade de Deus. Como é bom, irmãos, chegar nessa igreja e sentir, através dos louvores, dessa equipe maravilhosa, a presença de Deus na igreja. A presença de Deus, ela é notável, porque onde o Senhor está, a sua presença está também. A Bíblia diz que o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. E nós podemos sentir a sua presença neste lugar. A tua vinda aqui hoje não foi em vão. E também não foi por um acaso. Foi o Senhor que te trouxe neste lugar. Porque talvez você tenha vivido alguns dias de indefinições. Talvez você tenha vivido alguns dias onde você tem procurado algumas respostas. E hoje Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te entregar uma palavra. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais leve, melhor do que você chegou. Porque eu estava falando com a pastora, eu disse: amor, continuemos na palavra e acreditando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Acreditando que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. E nós não podemos nos abalar ou nos deixar nos abalar por nada. Porque a obra de Deus, ela não é de homens, ela não é nossa. A obra do Senhor é dele. Quem cuida da igreja é ele. Os homens passam, as pessoas passam, mas as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? Porque a igreja é dele. A igreja não tem dono. Jesus é o dono da igreja. Amém? Existe a hierarquia, existe a denominação, existe várias coisas, mas a igreja nunca será de homens. A igreja, ela será e ela pertence, sempre vai pertencer ao nosso Deus. Por isso nós estamos aqui e viemos aqui para ter o encontro com o dono da igreja. Quantos vieram aqui para ter o encontro com o dono da igreja? Eu vim aqui ter o encontro com o dono da igreja. Por isso eu peço para que você pegue a sua Bíblia nesse momento, em nome de Jesus. Obrigado, ministério. Daqui a pouquinho vocês voltam de novo. Glória a Deus. Irmão, essa semana foi, como diz a linguagem, essa semana foi punk para mim, irmãos. Essa semana pós-acampamento, irmãos, que acampamento maravilhoso que nós tivemos. Tudo assim maravilhoso, a organização, todo mundo trabalhando, feliz. A equipe, todos que trabalharam todos os dias. Só temos motivos para agradecer a Deus, porque como Deus usou seus filhos, seus servos, estávamos todos ali servindo. Ali não tinha credencial de pastor, de superintendente. Ali até o superintendente carregou peso, subiu escada, correu para lá e para cá, comeu poeira, pó. Ficou sem tomar banho às vezes, até tarde da noite. Todo mundo feliz, trabalhando, servindo ao nosso Deus, amém? Porque eu disse que a maior credencial, o maior título que uma pessoa ela tem que ter, ela precisa buscar na vida dela, não é um título, de uma credencial. Ela precisa ter o título de servo do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós somos servos do Senhor, papel não significa nada para nós. Carteirinha não significa nada para nós. Porque nós estamos, irmãos, e fomos levantados pelo Senhor para servir o Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. E quantos estão servindo ao Senhor aqui nessa noite? Viemos para servir o Pai. Eu estou há mais de 32 anos servindo o Rei como obreiro, pastor, tanto tempo já no ministério, trabalhando na obra, durante alguns anos, mesmo sem ser, naquela época era obreiro, pastor Alauro, obreiro leigo, eu não tinha uma credencial, eu era um obreiro leigo, que amava atender as pessoas, orar pelas pessoas, limpar a igreja, cuidar da obra. Essa semana, irmãos, tivemos um problema com a água da igreja, que tristeza, irmãos. Começamos o ano com 2 contas muito altas, entrei com processo, irmãos, na Águas de Votorantim, Demorou 7 dias para vir a resposta.
pôr indeferido. Aí tinha uma brecha para entrar com processo, pelo menos uma. Só que corria o risco deles bloquear a água. E eu arrisquei, falei, não, eu vou entrar de novo. Entrei, tomei uma pancada de novo. Perdi o prazo, né? Diz que o prazo, né, Celso? Cadê o Celso? Pastor Celso, o prazo que nós fizemos o concerto, diz que não aceitaram o prazo. Irmãos, foi uma luta, mas aí não teve o que fazer, irmãos. Fomos lá, pagamos. Não é fácil, irmãos, pagar R$5.000 de água, irmãos. Aí agora chega a conta desse próximo mês, R$400, irmãos. Aí eu disse para a moça, eu vou levar 10 meses, se vocês fizerem R$400, para recuperar o dinheiro que vocês tiraram da gente indevidamente durante esse começo. E todo começo do ano, irmãos, parece que é uma coisa. Eu não sei se acontece lá na sua casa. Ano passado veio R$14.000 de água, irmãos. 14. E aí você vai conversar, uma briga, irmãos. E aí você tem que orar, né? Não tem muito o que fazer. Orar, confiar. E aí nós fomos, pagamos uma parte, parcelei um pedacinho. Irmãos, eu falei, Jesus. Aí fui mexer ali, aí o registro estava podre, Flávio. Podre, a torneira. Jogou água. Fiquei tudo molhado, sentado. Eu falei, eu vou sentar aqui. Fiquei sentado na água. Eu sentei mesmo lá no relógio. Fiquei aquela água jorrando igual um chafariz. E eu só dei vontade de chorar. Falei, Deus, que vontade de chorar, né? Meu Deus. Sai de um acampamento poderoso, uma unção. Agora vem aqui esses BO para resolver. Aí água na cara. Aí vai eu fechar relógio, correr não sei aonde, comprar outro registro, trazer, eu mesmo trocar. Ou outro, voltar para casa ensopado, molhado. Meu Jesus. Mas sabe que Deus falou comigo? Você é servo. Você é só um servo. Dá glória a Deus porque eu estou te usando. Dá glória a Deus porque eu estou te dando uma oportunidade. A pastora mostrou um vídeo tão lindo para mim essa semana. Irmãos, fazer uma coisa, pode sentar. Vou conversar um pouco hoje. Posso conversar com vocês um pouco hoje? A pastora mostrou um vídeo tão bonito, irmãos, que eu pensei em compartilhar. E fala sobre um rapaz que estava furando a parede. Quem viu esse vídeo? Um rapaz, eu acho que foi a Tati que mandou em algum lugar. A pastora viu, furando uma furadeira a parede. E falando sobre, né, das pessoas que querem ter uma oportunidade na igreja. Mas geralmente a oportunidade que as pessoas querem, elas querem a oportunidade de estar no altar. Elas querem chegar já, como diz a linguagem, elas querem chegar batendo pênalti, sentando na janela do ônibus, né? A oportunidade que elas querem é uma oportunidade onde elas vão se aparecer, onde, né, elas vão se mostrar. Olha só. E aí o rapaz furando a parede, dizendo assim, alguém me deu uma oportunidade, me chamou e falou, vou te dar uma oportunidade. Pegou uma furadeira, foi furar a parede para colocar um quadro na parede. E ele disse, olha só, muitos ficam brigando uma oportunidade lá no altar, mas ninguém briga por uma oportunidade de furar uma parede, de arrumar um banheiro, de fazer alguma coisa. E também é uma oportunidade. Então, irmãos, Deus colocou muito isso na minha vida, por quê? Porque o texto fala exatamente sobre o tempo de Deus. Diga comigo, o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o meu e o seu tempo. Deus, Ele tem o tempo dele para fazer, cumprir todos os seus propósitos nessa terra, nas nossas vidas. Só quem está vivo dá um glória a Deus aí. Muitas vezes nós não conseguimos entender o tempo ou as estações, palavra muito usada agora, de Deus na nossa vida. Mas existe tempo para todas as coisas. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Olha só o que Deus está falando. Coloque para a gente 3:1, diz assim, ó. Eclesiastes 3:1 diz assim, ó. Tudo tem, quem está comigo diga amém. Tudo tem o seu tempo determinado. Amém? Então, irmãos, contra a palavra de Deus não existe nenhum outro
fundamento, argumento ou qualquer coisa que a pessoa queira discutir com aquele que fez todas as coisas, inclusive o tempo. Porque o tempo não nos pertence, apesar que o tempo Deus nos deu para viver esse tempo que Ele deu para cada um, mas o tempo é dele, amém? A vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. A vontade de Deus é soberana. Olha só, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo até mesmo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Olha só, irmãos, olha só Deus falando conosco através do que? Da sua palavra sobre o que, igreja? Sobre o que, igreja? Sobre o tempo. Diga, louvado seja o nome de Jesus. Eu achei uma figura que eu quero que o Marlos coloque para mim aí na tela. Não sei se está pronto. Acabei mandando hoje à tarde, enquanto eu meditava na palavra. Olha só, eu vi essa figura na internet e eu gostei muito dessa figura. O que vocês estão vendo aí no telão? Alguém pode dizer para mim? Vamos lá, em voz alta, gente. O que mais te chama a atenção aí? Não entendi. Barco enferrujado? Barco da onde? O barco está parado na areia, quem falou? Barco na areia. Alguma outra coisa você percebe aí? Não? Hein, irmãos? Existe um mar lá atrás, sim ou não? Então vamos lá, vamos falando o que você está vendo. Existe um mar, o barco está parado na areia, está enferrujado, mas de repente dá para dar uma reformada, né? Dá para dar uma arrumada nele. Estamos vendo as nuvens, o sol, o dia está bonito lá. Olha só, mas o que mais nos chama a atenção com certeza é o barco. Diga comigo, o barco. E o que é que mais chama a atenção nesse barco? É que ele não está no mar. Quem entendeu, diga amém. Ele já não está mais no mar. Ele está onde agora esse barco? Hein, igreja? Vamos comigo, quem está vivo, diga amém. Ele está onde agora esse barco? Ele está parado. Ele está em cima. Ele está na onde? Ele está na areia. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. Esse mesmo barco que navegou todo o oceano, quem sabe esse barco aqui, ele já foi muito longe. Quem sabe ele foi aquele barco que passou meses em alto mar. Quem sabe foi um barco de um pescador. Quem sabe esse barco serviu até mesmo para atravessar um canal, ou de um continente para o outro, um oceano todo. A gente não sabe qual distância, nem o tempo que esse barco ficou no mar. Não sei se você está começando a entender. Só que agora esse barco, irmãos, igreja, ele está onde? Ele está na areia. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, agora estando na areia, ele consegue navegar na areia? Quem concorda comigo? Sim ou não? Ele vai ter a mesma eficácia, ele vai servir para o mesmo propósito na areia? Quem acha que vai? Quem acha que não vai? Ele não vai mais ser, ele não serve para a areia. Porque o propósito do barco, irmão, escute, não foi para ficar atracado, não foi para ficar
parado em cima da areia. Porque quando ele está em cima da areia, escute, ele perde o quê? Ele perde o seu propósito, porque ele não foi construído para ser usado na areia. Quem entendeu, diga amém. Ele foi construído para estar na onde? Para estar no mar, para estar em alto mar. Ele foi projetado, construído para navegar. Ele é uma embarcação. Ele é feito para o mar, ele é feito para a água. Ele não é feito para a areia. Então quando ele está parado na areia não se pode mais fazer nada. O barco na areia não serve para nada, a não ser para enferrujar. Só isso. Ele não serve para nada. E aí, irmãos, Deus, ele é tão poderoso. Olha que frase: quando o barco não serve mais. Porque quando ele chega nesse ponto aqui, é um momento que ele já não serve mais. E essa frase embaixo, irmãos, essa frase embaixo é muito poderoso, porque tem tudo a ver com a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração, para falar no teu coração, e quem sabe é a resposta de Deus para a sua vida, aquilo que você está procurando. Porque uma das coisas que nós precisamos ter e entender na nossa vida, irmãos, é discernimento. E nesse discernimento, irmãos, a Bíblia fala que existe discernimento de espírito. E esse discernimento, essa capacidade de perceber, de entender, escute, o propósito de Deus, também nos fala a respeito de entender o tempo de Deus nas coisas. Entender, irmãos, que ciclos começam, ciclos terminam. Mas nós também devemos entender que muitos desses ciclos, que nós também chamamos ali de estações, diga comigo, estações, elas são importantes no ano. Quantas estações nós temos no ano? Alguém pode me dizer? Não entendi. Vamos cultuar junto. Quantas estações? Alguma delas é menos importante? Hein, irmãos? Todas elas têm a mesma importância. Todas. A primavera, ela tem a sua importância, porque ela mexe, fala da vegetação, mexe com as flores, mexe com muita coisa importante. O verão é uma estação importante, sim ou não? É importante, é necessário o verão. Mas aí vem o outono. O outono também é uma estação importante. Mas depois do outono vem o quê? Vem o inverno. Todas as estações são importantes. Agora não é porque, escute, olha que coisa forte. Não é porque terminou uma estação e começou outra, que aquela que terminou é menos importante do que aquela que já começou. Você está entendendo? A questão não é isso. Não é que uma é mais ou menos importante do que a outra. Todas são importantes. E uma não terminou porque ela é pior, ou porque simplesmente ela não precisa mais dela. Lógico que não. Ela terminou porque foi o tempo. Ela teve o tempo dela. Diga glória a Deus. E Deus, no tempo dela, usou ela para aquele tempo. Mas muitas vezes, irmãos, o que nos falta é o quê? Nos falta é o discernimento. Mas pastor, qual discernimento? Que existe, irmãos, um tempo para todas as coisas. Aquele barco, ele foi essencial para atravessar o mar. Ele foi essencial. Por exemplo, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala que Noé, ele construiu o que, irmãos? Ele construiu o que? Ele construiu um grande barco, uma arca. E essa arca foi importante, escute, foi muito importante para quê? Para a preservação de toda a espécie que havia na terra, macho e fêmea, segundo a espécie, para Noé, sua mulher, seus filhos. Porque Deus havia decidido o quê? Acabar com tudo que ele havia criado, por causa do pecado
que estava demais, irmãos. Estava demais. E Deus então, ele decidiu. Mas antes de acabar, olha aqui para o pastor, antes de acabar, Deus chama Noé e dá uma ordem. Ele diz para Noé construir o quê? Hein, irmãos? Construir uma arca. Porque essa arca, esse grande barco, irmãos, ele seria muito importante nesse processo, onde Deus derramaria o dilúvio sobre a terra, e esse barco seria muito importante para manter as espécies vivas, Noé e a sua família. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então Deus, naquele tempo, usou o quê? Usou essa barca, esse barco, essa arca grande, para esse propósito. Só que interessante, que esse mesmo barco, Deus não usou com o povo que estava no deserto. Porque o deserto, irmãos, não podia andar de barco. Não tem como atravessar o deserto de barco. Quantos estão entendendo? Não tem como passar pelo deserto de barco. O deserto eles tinham que passar de que forma, igreja? Eles tinham que passar a pé mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Eles tinham que avançar, eles tinham que caminhar a pé no deserto. Ou então de camelo, ou então de algum animal resistente ao calor e ao deserto. Não existia nenhuma outra forma, nenhum outro meio, nenhuma outra condução que pudesse atravessar o deserto. Então sabe o que eu aprendo aqui? Escute, que Deus, irmãos, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para a sua igreja. Ele tem um tempo determinado para aquilo que Ele vai fazer na igreja. Ele tem um tempo determinado. Hoje eu estava meditando, irmãos, existem coisas que Deus usou no passado, que hoje não serve mais. E olha o que está escrito, o barco não serve mais. Diga para o seu irmão, tem coisas que já não servem mais na sua vida. Diga para ele. Tem coisas que já não servem mais, irmãos. Eu vou falar de novo, você não entendeu. Tem coisas que já não te servem mais. Talvez tenha um sapato que já não te serve mais. Talvez tenha uma roupa que já não te serve mais. Talvez tenha algumas coisas que você olha hoje, até amizades, certas amizades que não te servem mais, pessoas que não te servem mais, relacionamentos que não te servem mais. Eu não sei se você está entendendo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Por quê? Porque essas coisas fizeram parte do quê? De um tempo, de uma estação, de um tempo que Deus determinou. Foi um tempo que você viveu, foi um tempo, uma estação da sua vida, escute, mas que ela chegou ao fim. E olha aqui para mim, irmão, sabe qual é o maior erro que nós podemos cometer? É tentar insistir em algo que o tempo dele já acabou. A gente quer insistir às vezes com pessoa que o tempo dela já acabou. A gente quer insistir com algo na nossa vida que não é mais, que o tempo já acabou. O barco não serve mais. O tempo acabou. Agora Deus, irmãos, está querendo trazer algo novo, a próxima, a nova estação para a nossa vida. Você pode dar um glória a Deus, levantar a sua mão e dar um glória a Deus bem alto aí? Só que nós precisamos ter discernimento. Temos que orar e dizer: Senhor, me dá discernimento. Primeiro, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de rebelião. Deus não é Deus de coisas erradas, escusas, escondidas. Deus não compactua com o erro de ninguém. Quem concorda comigo? Deus não é um Deus que pega e ajuda você a levantar um tapete e jogar a sujeira para baixo. Não. Porque existe um homem na Bíblia chamado Acã, que quando Israel conquistou a cidade de Jericó, Deus disse para o povo: olha, vocês vão e não peguem nada, nenhum dos despojos. Acho que alteraram a iluminação aí, volta como estava para mim aí, por favor, volta como estava aqui, porque vai estourar muito na live. Eu me preocupo com os irmãos que estão assistindo.
Olha aqui. Onde eu parei, pastor Laura? Acã, lembrei. Olha aqui. Você viu como que uma coisinha distrai a gente? Presta atenção. Então, Deus falou o que para Acã? Qual foi a ordem para aquele povo? Quando vocês vencer Jericó, não leve com vocês, escute, nenhum dos despojos de Jericó. Deixa tudo lá. Porque para mim, aquilo lá é tudo anátema. Para quem não sabe, olha aqui para mim. É maldição. Anátema, maldição. Então não leve para a casa de vocês. Porque se vocês levar, isso vai virar maldição na vida de vocês. Irmãos, tem coisa que não é bênção. Tem coisa que é maldição. Quantos entendeu, diga amém. Aí Acã, irmãos, pegou, desobedeceu a voz de Deus. Pegou dos despojos, ouro, sei lá, que ele tinha. E ele levou para sua casa. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que Acã, ele escondeu debaixo da sua tenda. Aqui meu líder não vai ver. Aqui ninguém vai descobrir. Ei, escute. Aqui ninguém nunca vai imaginar que está debaixo, bem escondido debaixo da nossa tenda, aqui em casa. Ele tinha esposa, tinha filhos. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Israel vai conquistar a próxima cidade. Alguém lembra o nome da próxima cidade depois de Jericó? Que Josué foi conquistar, irmãos? Como que é? Ai. Então diga comigo, Ai. Agora eles vão para a cidade de Ai. Não precisava de tanta gente e nem de muitos soldados. O exército poderia ser menor, vamos sair contra Ai, uma cidade menor, pequena, com poucos guerreiros a gente conquista e volta com a vitória. Amém? Não é isso? Não era para ser assim? Mas eles vão, irmãos. E quando eles vão para conquistar Ai, o que acontece, queridos? Eles perdem aquela batalha. Uma batalha que já estava ganha. Leva para o lado espiritual de sua vida. Uma batalha que já estava ganha. Uma batalha que já estava certa. Algo que Deus já havia dado para eles. Eles haviam feito os cálculos, as contas. Havia um planejamento no coração de Josué. Tudo estava preparado. Olha, agora vamos conquistar o segundo espaço. Só que eles vão lá, irmãos, tomam uma surra. Voltam, morre gente, perde pessoas, homens, mulheres estão chorando, seus filhos agora gritando o nome dos seus pais, as esposas agora ficando viúvas. Muitos morreram naquela batalha. E sabe por quê? Aí Josué começa a orar, Deus fala: Josué, sabe o que aconteceu? Essa derrota aí, Josué? Porque tem alguém aí que me desobedeceu. Eu falei que não era para pegar nada de Jericó, mas alguém aí tem coisa debaixo do tapete aí de alguém. Alguém fez o que não era para fazer. Escute. E aí eles descobriram que Acã cometeu esse pecado. E se você ler a história, você vai ver que uma cova, irmão, ei, escute, uma cova, um buraco se abriu bem, a terra rachou bem debaixo da casa, da tenda de Acã. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra engoliu Acã e toda a sua família vivo. Acabou. E sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque existem coisas que não adianta a gente querer acelerar o processo na nossa vida. Não adianta querermos encurtar o tempo. É aquela pessoa que para prosperar, ela precisa puxar o tapete de alguém. Que para crescer logo, ela precisa cometer coisas ilícitas. Que para ganhar dinheiro, ela precisa defraudar alguém. É aquela pessoa que para chegar rápido em um determinado objetivo ou lugar, ela precisa cortar caminho. Irmãos, e não é assim que funciona. Quando as pessoas, você que está aqui, começar a entender que existe tempo para todas as coisas debaixo dessa terra,
que Deus ele tem o tempo de cumprir promessas nas nossas vidas. Eu vou falar de novo. Deus ele tem um tempo de cumprir promessas na nossa vida. Quando nós começarmos a entender, a atingir essa maturidade de saber, entender, discernir e esperar, as coisas vão acontecer. Primeiro, Deus sabe se nós estamos preparados ou não para receber. Deus ele sabe. Eu olhava para alguns homens do ministério e dizia: meu Deus, quando é que eu vou chegar lá? Será que o Senhor tem isso para mim, Senhor? E eu pensava que num passe de mágica as coisas iam acontecer. E aí sabe o que eu descobri, irmãos? Que muitas promessas de Deus começaram de fato a se cumprir na minha vida depois que eu soube, que eu aprendi a esperar, e que muitas delas se cumpriram depois de 20 anos na minha vida. Diga comigo, 20 anos. 20 anos ralando, irmão. 20 anos construindo. 20 anos reformando igreja. 20 anos ganhando alma. 20 anos, um pouquinho mais, abrindo obras, abrindo igrejas. Quantas igrejas eu já abri e que são igrejas estão de pé até hoje. Igrejas maravilhosas, obreiros, leigos que eu ungi e enviei para o ministério e hoje são grandes pastores aonde eles estão. Mas olha aqui para mim, tudo tem e teve o tempo determinado de Deus para acontecer. Para quem não conhece a história, leia depois. Davi, irmãos. Davi, ele era um adolescente. Escute. Quando ele recebeu a visita de Samuel. Samuel foi lá na casa de Jessé, seu pai. Porque Deus havia escolhido de dentro da casa de Jessé o próximo rei. Escute, isso é muito forte. E Jessé fez passar na frente de Samuel todos os seus grandes filhos, fortes, bonitos, poderosos, os melhores. E Deus respondeu para Samuel: não é nenhum desses aí, todos esses aí eu estou rejeitando, não quero nenhum desses. Pergunta para Jessé se ele tem mais um aí. E aí depois que Jessé se lembrou que o menor, que o jovem filho adolescente dele estava lá no pasto, aleluia, fora dos holofotes, fora dos aplausos, fora das passarelas, fazendo o que os outros, quem sabe, se negavam a fazer, cuidando de ovelha, das poucas ovelhas que Jessé tinha, enfrentando o leão, enfrentando o urso, a luta, a solidão muitas vezes. E se você ver a história, irmãos, olha aqui, você tem que ler a Bíblia, as linhas e as entrelinhas. Você vai perceber que Davi não era tão querido assim pelos seus irmãos. Porque quando Davi vai levar os bolinhos lá para os seus irmãos que estavam na guerra, na linha de frente, sendo ameaçado por Golias, quando Davi chega lá, os seus irmãos ficam bravos. O que você está fazendo aqui, menina? Aqui não é seu lugar. Ah, você é presunçoso, você veio aqui para se aparecer, para fazer gracinha. Volta para casa. Então você vê que Davi não era tão assim querido com os seus irmãos. Só que tem uma coisa, irmãos. Davi era aquele que Deus havia escolhido para reinar sobre Israel. Jessé, quando Davi entra na sala de Jessé, da casa do seu pai, porque Jessé mandou chamar Davi, Samuel, quando está diante de Davi, Deus fala: é esse quem eu escolhi para ser rei. Pega o chifre de azeite aí, coloca azeite dentro desse chifre e derrama na cabeça dele. Você pode dar uma glória a Deus?
Aí vai lá Samuel e derrama o azeite, até escorrer no rosto, na camisa, na roupa de Davi, no chão. E naquele momento ele se tornou rei, amém? Amém, igreja? Não, ele não se tornou rei naquele momento. Quem disse? Naquele momento ele havia sido ungido. Ele não havia se tornado rei. Ele havia sido ungido. Davi, irmão, só foi se assentar no trono depois de quase 15 anos daquele dia que ele recebeu aquela unção sobre a sua cabeça. Quem está entendendo? Ele só foi ser rei de todo Israel, Judá, reino norte, sul. Ele só reinou sobre todo Israel depois de 20 anos. Sabe o que Deus me ensina? Sabe o que nós aprendemos aqui? Que não adianta, irmãos, tentar acelerar o processo, pegar outro caminho. Aumenta o retorno para mim um pouquinho. Pegar outro caminho, acelerar o processo. Não adianta querer correr, irmãos. Sabe por quê? Porque tem coisas que vai acontecer, que vão acontecer na nossa vida somente no tempo e na hora determinada pelo Senhor. Porque nesse tempo, nesse espaço que nós chamamos de tempo, Deus, ele trabalha, ele prepara, ele lapida, ele molda. O caráter de uma pessoa está sendo forjado, irmãos. Jamais Deus vai entregar algo grande, jamais Deus vai colocar uma unção sobre uma pessoa sem que ela esteja o quê? Preparada. Porque esta unção pode se tornar uma grande maldição, uma grande decepção, se essa pessoa não estiver o quê? Preparada. E nós temos que entender, irmãos, que existe um tempo de preparação de Deus nas nossas vidas, e existem bênçãos que Deus ele nos prometeu, promessas que ele nos fez, aleluia, que só vão se cumprir na nossa vida no tempo dele, quando ele olhar para mim e para você e dizer assim: agora sim ele está preparado, agora sim ela está pronta para eu cumprir o propósito que eu tenho na vida deles. Antes disso não, irmão. Antes disso é loucura. Antes disso não dá. E Deus jamais vai fazer alguma coisa antes do tempo dele. Porque nós achamos, irmãos, que Deus ele tem que fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Quantos estão entendendo? Da nossa forma. E nós, irmãos, temos que entender que existe o tempo de Deus. O barco não serve mais, porque ele foi usado para um outro tempo. Lá atrás eu estava mexendo em umas coisas, irmãos, e ali atrás eu encontrei alguns retroprojetores. Tem uns 2 ali. Quem lembra do retroprojetor? Retroprojetor. Aí a gente olha para um painel de LED desse, poxa vida. Irmãos, o retroprojetor, ele foi muito bom naquele tempo. Quem entendeu, diga amém. Naquele tempo foi o meio de mídia mais poderoso. Eu lembro quando eu saí para a obra, irmãos, a igreja não tinha como pôr louvor, e aí eu fiz uma campanha com os irmãozinhos para a gente comprar o nosso primeiro retroprojetor. Eu nunca vou me esquecer que aí eu encomendei o retroprojetor, não tinha nem na cidade. Passou um tempo, entregaram aquele retroprojetor. E aí eu arrumei uma pessoa para começar a escrever os hinos que a gente ia cantar no domingo, naquela folha transparente, para poder colocar no reto, tampar com um papelzinho, para pegar só a estrofe do hino. E era poderoso aquilo. As pessoas chegavam na igreja: uau, essa igreja tem retroprojetor. Mas esse retroprojetor está igual a esse barco. Hoje ele não serve mais.
Sabe por quê? Porque os tempos são outros, os tempos são diferentes. Tem coisas que eu aprendi a fazer lá atrás, na igreja, no ministério, que se eu quiser fazer aqui hoje, não serve mais. Foi o barco que Deus usou há 20 anos atrás. Foi o barco que Deus usou há 30 anos atrás. Você vai no museu, quem gosta de museu aqui? Levanta a mão. Quem gosta, sério? Quem gosta de museu? Eu gosto de museu, irmãos. Eu gosto, você vai no museu, você conhece ali a história, irmãos. Eu visitei muitos museus, mas o mais poderoso que eu fui foi no museu que existe lá em Jerusalém, irmãos. Eu fui no museu lá em Jerusalém. Lá está, os primeiros manuscritos estão lá. Os primeiros manuscritos que foram achados nas cavernas, aonde estava a palavra de Deus. Está lá, um vidro guardado, intacto. São os manuscritos que foi achado, irmãos. Tem lá, o barco que Pedro usou, está lá. O que restou, aquele esqueleto de madeira, está lá. O barco que Pedro ia pescar com os outros. Você vai lá, os resquícios das sinagogas, dos instrumentos, ou até mesmo dos utensílios que eles usavam naquele tempo. Mas foi muito bom, escute, olha aqui para mim. Foi muito bom para aquele tempo. Porque o tempo passou, você pode dar uma glória a Deus? O tempo mudou, as estações mudaram. Tem gente que fala assim, ó, como eu gosto, como eu lembro daquele tempo. Às vezes alguns colocam uma foto assim, quando a igreja era mais antiga assim. Que saudade desse tempo. De vez em quando tem até outro pastor na foto, viu? Aí eu falo, que legal, né? Que legal, que bem. Mas glória a Deus, irmãos. Eu fico pensando assim, foi o tempo. É bacana isso, foi o tempo. Escute. Mas serviu para aquele tempo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não serve mais para esse tempo. Porque tem coisas na nossa vida que serviram para aquele momento. Eu estava falando com o pastor João. Cadê o pastor João? O pastor João chegou esses dias aí. Estou esperando parar um caminhão para um Fuquinha 74, é isso? 72, mais velho que eu. Parou o Fuquinha, irmãos, azulzinho. Aí eu falei, mas quem que é esse? Eu estou precisando usar óculos já, né? Mas quem que é esse? Aí desce um cachorro branco desse tamanho de dentro do Fusca. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Quem que é isso na porta da igreja? Descendo um cachorro. Aí sai o pastor João e a irmã Sleibe. Mas que legal, casal bonito, andando de fusquinha. Aí eu me lembrei, irmãos, que o primeiro carrinho que meu pai comprou, escute, ainda falei, João do céu, que lembrança você me trouxe agora. Sabe qual? Do primeiro Fusquinha 69 que o meu pai comprou. Que o para-choque não era nem esse ainda. Era um que tinha um negócio em cima, era diferente. Era um Fusquinha 69, irmãos. E naquele tempo, esses carrinhos cruzavam as anhangueras da vida, quem lembra? Ia longe. Eu lembro, irmãos, que o meu pai, saímos lá do interior de Ribeirão. E a primeira vez que nós fomos para a praia, irmãos, dentro de um Fusquinha, que alegria. Eu e meus irmãos enfiados, pequenininho, pai dirigindo o Fusquinha. Para ir, irmãos, parou pelo menos umas 2 vezes, que era muito longe, para pegar uma garrafa de PET, de água, e jogar em cima da bobina do motor para esfriar. Quem lembra dessa época? Teve alguém que passou por isso? Aí, aí quando esfriava a bobina do Fuquinha, a viagem seguia. Agora dá para dar a partida, pegava a bobina geladinha. Para voltar a mesma prova, irmãos. Esquentava a bobina, parava, descia no acostamento, jogava água na bobina, dava um tempo, esfriava, acabava de chegar. Hoje nós estamos no tempo do PID,
Fala para o seu irmão, BIT. Hoje é o carro elétrico, irmão. Quem gostaria de ter um carro elétrico aí? Levanta a mão, seja sincero. Carro elétrico, irmão. Hoje nós estamos no carro elétrico. Daqui uns 10 anos vai ter o carro voador. Quem está entendendo? A glória a Deus aí, irmão. E aí, irmão, nós vamos lembrar daquele tempo, escute, que a gente assistia desenho. A gente falava bichinho, lembra? Ah, vamos assistir o bichinho animado. Era bichinho naquela época. E aí a gente sentava naquela TV quadrada, preto e branco, uma tela colorida, lembra? Não era colorida, mas a tela que a gente punha na frente fazia ela ficar colorida, irmãos. E aí, era aquele tempo que alguém ficava na sala e iam lá mexendo na antena. Tá bom, vai, mais um pouco. Quem lembra desse tempo? Eu estou falando de tempo. Vai, mais um pouquinho. Ó, leva esse bombril, coloca lá na ponta. Aí punha um bombril. Vai. Ai, passou demais. Calma, tá bom, para aí. Pelo amor de Deus, para aí. Aí entrava todo mundo e conseguia assistir. Quando não, dava umas pancadas na TV, funcionava, né? Porque era a válvula. Esses jovens aqui, ninguém sabe o que é isso, irmãos. 50 a mais, 40 a mais sabe. Mas ninguém sabe o que é isso. Quantas vezes meu pai mandou ir lá fora mexer na antena para poder assistir alguma coisa numa televisão preta e branca. Mas o tempo passou, irmãos. Hoje você fala com a TV. Hoje você fala com a Alexa. Alexa, apaga as luzes da casa. Alexa, acende a luz. Alexa, volume 10. Alexa, isso, aquilo. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então, olha aqui para mim. Os tempos são outros. Nós vivemos num tempo em que as pessoas eram escravas. Nós vivemos num tempo em que as mulheres eram agredidas. E não acontecia nada. Porque lugar de mulher era mulher só tinha 2 direitos na vida. Naquele tempo. E eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi isso. Ela só tinha 2 direitos: molhar a roupa na pia lavando louça e enxugar no fogão fazendo comida. Eram os 2 direitos. Esses eram os direitos da mulher. Mulher não podia abrir a boca, não podia falar. Mulher não podia entrar em certos lugares, não podia estar no altar, não podia pregar, não podia ser pastora nem obreira. Mulher não podia fazer muitas coisas naquele tempo. Mas hoje mulher pode, né, irmãos? Cadê as irmãs aí? E louvado seja Deus que os tempos mudaram. Erga sua mão e dá um glória a Deus. Abre a tua boca, dá um glória a Deus aí, porque os tempos mudaram, irmãos. E nós não servimos a um Deus paralisado. Nós não servimos um Deus arcaico que fez a igreja, que disse, ó, vai ser assim até o fim. Nós não estamos engessados, irmãos. A igreja, ela pode trocar a cor da parede, ela pode ter um instrumento, a guitarra, ela pode ter uma luz. Por quê? Porque os tempos mudaram. Não adianta, irmãos, eu abrir uma igreja e colocar lá uns banquinhos de madeira, um chãozinho vermelho, uma telinha de retro, e achar que eu vou fazer vou ter o mesmo sucesso, ou o mesmo resultado que eu estou tendo, que nós temos hoje. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque os tempos mudaram. Antigamente, olha aqui para mim, o pastor viu o irmão falando e dizia assim: ô Lorival, fecha sua boca, senão você pode pegar suas coisas e ir embora da igreja. Você não para de falar. Isso é uma brincadeira, viu? Quem entendeu, diga amém. Eu estou dando um exemplo. Eu sou de um tempo que o pastor corrigia o irmão em cima do altar, passava vergonha nele para todo mundo ver. Porque era aquele tempo que se usava alguém, olha aqui para mim, para servir de exemplo para os outros não fazer. Só que esse tempo acabou, esse tempo mudou. Mas eu ainda conheço muitos que agem assim e que estão se definhando dentro das suas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Porque as estações são outras, o tempo é outro. Quem está entendendo, diga amém, Jesus.
Antigamente, eu tenho cicatrizes, irmãos, no meu joelho, de quando o meu pai me corrigia. Irmãos, só no olhar eu já sabia o que ia acontecer. Hoje a gente fala assim, vai para casa porque eu vou te pegar. Aí o filho vai para casa, você chega, pega ele no colo. Vem cá, neném do papai. Vem cá, engraçadinho, te entendo. Antigamente o pai dizia assim, irmãos, olha aqui, eu tive uma vez uma experiência, eu matei aula. Era jogo do Brasil, olha aqui, na Copa do Mundo de 1986. Quem lembra dessa? Já era nascido em 86? 1986, olha aqui para mim. A escola, eu falo assim, meu Deus, vai ter jogo, eu preciso ir embora, e tá tendo aula. Aí eu saí da minha sala de aula, olhei assim, como se fosse daqui na saída da igreja. Olhei o pátio assim, não tinha ninguém. Falei, eu vou descer correndo, já vou descer, já vou passar no portão e tchau. Aí eu passo, irmão, correndo. Eu nunca vou esquecer o Zé era o nome do inspetor. Que eu saio correndo, eu escuto um grito, ei, Daniel, eu vou contar pro seu pai. Eu falei, voltar eu não vou, que eu quero ver o Zico jogar. A gente queria ver o Sócrates jogar, irmãos. A gente queria ver o Zico. Hoje tem que ver esses pernas de pau jogando. A gente queria ver o Zico jogar. Irmãos, eu era fã do Galinho. Ver o Zico jogar, irmãos. Queria ver o Zico, queria ver o Sócrates. Sócrates era da minha cidade, Ribeirão. Ele ia em Ribeirão, parava a rua onde a gente morava, porque a família dele morava na rua de cima da onde a gente morava. Queria ver o Sócrates. Escute. Aí o Zé só falou assim, eu vou contar pro seu pai. Beleza, irmãos. Tô indo para casa, escute. Um caminhão de lixo, coleta de lixo. Eu não, para acelerar o caminhão, eu não pulo em cima do caminhão atrás junto com os caras e vou lá atrás do caminhão de lixo. Pensa a cena com o seu pastor. Eu pendurado no caminhão. Eu tô indo no caminhão de lixo, vai, acelera aí. Aí na calçada, de repente eu passando. Quem que está passando a pé na calçada, indo lá na escola? Meu pai. Quando ele olha o caminhão do lixo, só faltou pular lá dentro, irmãos, para esconder dele. Desce daí. Desci do carro e vai para casa. A hora que eu chegar a gente vai conversar, porque eu estou indo lá na escola, porque mandaram me chamar lá. Irmãos, eu me tranquei no quarto, irmãos, e eu fiquei esperando. Falei, meu Deus, meu pai vai acabar comigo hoje. E era assim antigamente. Antes do pai bater, a gente já chorava gritando, né, para não apanhar mais. A gente já tentava evitar. Gritava, tá doendo, mas nem te bati ainda, já tá doendo. Era assim antigamente. Aí o pai dizia, abre a porta aí, menino. Chorando lá, não me bate não, me desculpa. Abre a porta. Aí abri, irmãos. O bicho já vinha ou com um pedaço de vara, né? Ou vara, ou um pedaço de mangueira de lavar quintal de borracha. Ele já tinha um pedaço guardado, que ele já deixava guardado para isso. Ele só dobrava ela assim. Irmãos. Ai, Jesus, essa geração não sabe o que é isso, irmãos. Só faltava a gente ficar desmaiado. Apanhava tanto, irmão. A gente ficava desfalecido assim na cama, tremendo, desfalecido, com os vergão tudo no corpo. Demorava uns 3 dias para levantar. Quem está entendendo? Mas se hoje você fizer isso, corrigir assim uma criança, sabe o que vai acontecer? E elas já sabem disso. Sabe que o filho hoje fala para o pai, se você me bater eu vou chamar a polícia. Porque esse é um outro tempo. Quantos estão entendendo? É um tempo, olha aqui para mim, diferente que nós estamos vivendo. Mas Deus, olha aqui para encerrar. Deus, Ele não é um Deus que ficou parado no tempo. Deus é um Deus que está sempre se movendo. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus aí? Deus é um Deus que está sempre se movendo. Sempre acompanhando, irmãos, sempre acompanhando
todas essas mudanças que a humanidade tem sofrido, mudanças relacionadas, escute, à sociedade, à moralidade, à tecnologia, preste atenção nisso, à ciência, mas não relacionada ao Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos continua sendo o mesmo. Erga sua mão, dá uma glória a Deus. Os tempos passaram, as estações mudam, os tempos ficam e se tornam diferentes. Dá glória a Deus aí. Existem coisas como esse barco que já não serve mais, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Senhor. Deus continua sendo soberano, e a sua vontade está acima de qualquer vontade de qualquer homem ou pessoa que está aqui na face dessa terra ou nesse culto nessa noite. Porque Ele é o dono do tempo. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então eu tenho uma palavra para alguém aqui: aquieta o teu coração, porque Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. Eu vou falar de novo. Deus está cuidando de todas as coisas na sua vida. Meu irmão, minha irmã, aquieta o teu coração. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Deixa eu falar para os mais jovenzinhos: não sai correndo, casando com a primeira que aparece. Pelo amor de Deus, os jovenzinhos solteiros. Você pode quebrar sua cara. Você pode... Ah, meu Deus. Jesus. E eu vou dizer uma coisa. Às vezes é uns... Vou ficar quieto, viu? Às vezes é uns trabucos, irmãos do céu. Ai, tô apaixonadinho. O cara é ruim, não gosta de trabalhar, anda de chinelo, de nada contra chinelo, mas de encontro com ele 3 horas da tarde, tá de chinelo, bermudão arrastando o calcanhar, as orbas aparecendo aqui atrás. Tá de boa, e aí, tá de boa. Aí a moça: ai, é o homem da minha vida, ai, é o escolhido, é o que Deus escolheu. Você acha que Deus escolhe essas coisas para você, minha irmã? Você acha que Deus escolhe essas coisas para você, meu irmão? O dia que você quiser algo de Deus, sabe o que você faz? Escreve o que você quer. E quando for pedir algo para Deus, peça do jeitinho que você quer. Se bobear, põe até a cor do olho. Mas não põe na da minha filha, não. Tira o cavalo da chuva. Porque já tem um aqui dentro da igreja que nem nasceu ainda o filho, e já está falando que vai namorar com a minha filha. Onde já se viu isso, irmãos? Diz que já é a prometida do filho dele, nem nasceu ainda, mas já é a prometida. Ah, vai ser doido, hein? Ah, aquele zoinho. Quero estar vivo, irmão. Eu só quero estar vivo, irmão. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Quem está sendo abençoado por Deus. E não vou falar o nome de quem falou isso. Tá bom, Lucas? Você está sendo abençoado? Está sendo abençoado? A partir de hoje, aprenda a ter discernimento das estações de Deus na sua vida. Não seja precipitado, aprenda a esperar no tempo de Deus. Como é que você está, irmão? Estou no tempo de Deus. Como é que você está, irmã? Estou no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer na minha vida. Então, sabe aonde é o melhor lugar para você estar, irmão? No centro da vontade de Deus,
e no tempo de Deus. E dizer: Senhor, o Senhor tem o tempo de tudo, Senhor. A tua palavra diz que há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, há tempo de casar, de abraçar, de desabraçar, de amar, de odiar, é tempo de tudo. Então, se há tempo para todas as coisas, me ensina, Senhor, a discernir os tempos e as estações da minha vida. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Qual é o tempo, que tempo é esse que está acontecendo comigo, Senhor? É tempo de me calar? É tempo, talvez, olha aqui para mim, talvez é tempo de você orar mais. Talvez é tempo de você voltar a jejuar. Faz tempo que você não jejua. Talvez é tempo de você ler mais a Bíblia. Talvez é tempo de você pedir perdão para alguém que você deixou uma dívida lá atrás. É tempo de você procurar alguém que talvez você teve um desacerto e dizer assim: olha, eu estou te ligando, manda uma mensagem, me perdoa aquilo que eu te fiz, que eu te falei. Talvez é tempo de conserto. Talvez o tempo é tempo de conserto, irmão. É o marido, tem que consertar com a sogra, meu irmão. Você brigou com a tua sogra. Lá na casa da minha sogra eu não piso mais. Eu não vou nem perguntar se tem alguém assim aqui, que já faz tempo que não entra na casa da sogra. Eu sei que a tua sogra não é fácil. A minha também não é, irmãos. Cadê a pastora? Eu esqueci que a minha assiste o culto online lá de Santa Catarina. Um beijo, dona Tânia, te amo. Aí em Santa Catarina. É tempo, irmãos, de você reconciliar. Olha aqui para mim, com a sua esposa. Pastor, mas nós estamos juntos. Estar junto não significa que vocês estão vivendo bem. É tempo de pedir perdão para a mulher, para a esposa. Ô meu irmão, olha aqui meu irmão. É tempo de você olhar nos olhos da sua mulher e falar assim: me perdoa tudo que eu te fiz até hoje, e eu quero dizer que eu te amo, do mesmo jeito que eu já te amei um dia. Renova a tua aliança. Talvez é tempo de renovar a aliança com Deus. Talvez é tempo de você voltar a ser um dizimista na igreja. Talvez é tempo de você voltar para fazer a obra de Deus. Você sentou, parou, está aí. Ah, não quero me envolver com nada mais. Irmãos, não existe brasa fora do braseiro, irmão. Ah, mas eu não estou preparado. Não é, irmão, nós estamos falando de estar preparado ou não, de sentir ou não. Porque na nossa vida, olha aqui para mim, tudo passa por algo que se chama decisão. Eu decidi amar o Evandro do jeito que ele é. É o meu monjarinho aqui, irmão. Eu amo ele, tem os defeitos dele, eu também tenho o meu. Olha aqui, ele tem o meu. Eu decidi amar. Eu decidi amar. Eu amo o pastor João. Às vezes eu não entendo o que ele está falando. Esses dias nós estávamos brincando com ele aqui. Ele mesmo esses dias tentou se batizar aí. Quando eu vi, gritei: irmão, está vazando a piscina. Não, é o pastor João que caiu. Foi andar para trás, caiu dentro da piscina, irmão. Madrugada de Jó, ele falou que nunca mais vem na madrugada de Jó. Estou brincando, não falou isso não. Mas eu aprendi, irmãos, eu decidi. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então olha para o sermão e diga assim: você precisa tomar uma decisão. Ó, eu te perdoo, ponto final, acabou. Chega, Zé Fininho. E se perdoou, olha aqui para mim, não volta mais na ferida, deixa sarar. Ah, eu te perdoo, mas a primeira briga joga na cara de novo. Então não foi perdão. Se você briga e joga na cara, você não perdoou de verdade. Ah, como é que tá magro, ó, já foi 35 quilos embora. Me passa a receita. Você está sendo abençoado hoje?
Eu disse que eu ia bater um papo com vocês hoje. E eu estou realmente trazendo uma mensagem mais de conversa, sabe? Para dizer para vocês, olha aqui para mim. Porque às vezes Deus está no barulho, né? Mas às vezes Deus também está no silêncio. Às vezes Deus está no fogo, no terremoto, na tempestade, igual na caverna onde estava Elias. Mas às vezes Deus se manifesta através de uma brisa suave. E Deus está se manifestando aqui hoje, dizendo para alguém que entrou aqui precisando de uma resposta: calma, porque o meu tempo não é o seu. Eu tenho um tempo determinado para fazer acontecer algumas coisas que não aconteceu ainda na sua vida. Levante a sua mão e recebe esta palavra. Se coloque.